Fala, moçada bruta que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz, graças a Deus, mais um dia. Pessoal, nós estamos dando sequência no nosso curso de Fisiologia Humana. Comigo, professor Ederson Witz. Nós vamos dar sequência aí, se eu não me engano, essa é a quarta ou quinta aula, tá, do nosso curso de Fisiologia. Nós estamos no módulo aqui de Neurofisiologia, tá? Então, a fisiologia das células nervosas, beleza? Lembrando que se você não é inscrito aí, dá uma força aí para nós. Comenta aí no vídeo o que você está achando, tá? E na medida do possível nós vamos respondendo algumas dúvidas que porventura aparecer, beleza? Então, pessoal, o tema de hoje nós vamos continuar, tá? Na última aula nós falamos sobre potencial de ação, né? E a comparação entre o potencial graduado e o potencial de ação. E hoje nós vamos falar sobre a propagação do potencial de ação. Então, como é que funciona, quais são os tipos de propagação aí, beleza? Então, nosso tema é esse, ok? Então, pessoal, como nós já sabemos, o potencial de ação nada mais é do que aquela mudança de cargas, né? De negativo no interior fica positivo, com isso a célula consegue se comunicar, né? Transmitir um impulso nervoso, realizar uma contração muscular, né? Todo aquele processo, pessoal, que nós estudamos, no qual a célula está no potencial de repouso, lembra? No interior está negativo, no exterior está positivo, nós falamos que ela está polarizada ou em repouso. Essa condição no neurônio varia, mas normalmente o seu interior vai estar com menos 70 milivolts, beleza? Após acontecer as fases do potencial de ação, nós temos aí a fase de despolarização, começa a ficar positivo, é o sódio que está entrando, né, pelos canais de voltagem dependente. No interior começa a ficar positivo e o exterior negativo, tá ok? E aí nós temos a segunda fase, que é a repolarização, que o potássio começa a sair e ele novamente volta à condição negativa no interior, né? E pode acontecer a fase de hiperpolarização. Isso nós já sabemos. Agora, qual que é a forma de propagação? Entenda o seguinte, pessoal, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui quais as formas que esse potencial de ação ele pode passar pelo neurônio, tá? Então, a forma que nós estamos explicando até agora é a condição chamada contínua, tá? No qual as cargas negativas durante todo o axônio, lembrando que o axônio é toda essa estrutura aqui, né? Então, durante toda a transmissão, nós temos a mudança de cargas elétricas no axolema, né? Que é a membrana aqui do axônio. Então, os canais vão se abrindo, o sódio vai entrando, depois o potássio vai saindo, vai polarizando novamente. Então, toda a membrana ela vai ser despolarizada nesse caminho, tá ok, pessoal? Então, o potencial da membrana, o potencial de ação, ele vai fazer com que esse impulso ele se regenere na membrana do axônio, beleza? O potencial de ação, como nós sabemos, ele não desaparece. Então, se ele começou aqui na zona de gatilho, né? Se ele começou aqui na zona de gatilho ou aqui, ele vai dar uma sequência até o final desse axônio, né? E posteriormente o próximo e assim vai, tá? Então não existe o desaparecimento, tá? Essa zona de gatilho acontece a liberação, se ocorrer a potencial de ação, e ele vai se deslocar em uma única direção. Então ele vai sair daqui, se for saltatório, daqui e vai vir para cá. Se for aqui, né, ele vai deslocar nesse sentido. Então, apenas em um sentido. Aí o aluno fala assim, mas por que num sentido? Porque, pessoal, existe a possibilidade de um fenômeno chamado período refratário, tá? Esse período refratário é um período, pessoal, que o impulso ele não vai voltar. Por que ele não vai voltar? Porque essa parte, se ela estiver despolarizando, quando ele der a sequência continuar aqui, essa parte de trás
vai voltar a ser polarizada com a saída do potássio. Então, existe um intervalo de tempo em que um novo impulso não consegue acontecer aqui. Então, por isso que o impulso ele não vai ter esse sentido, e sim esse sentido, apenas uma única direção. Ele não vai despolarizar para lá porque aqui acabou de sofrer um estímulo. Então, ainda está se recuperando. É o fenômeno chamado período refratário. Beleza? Então, na condição saltatória, né, no tipo de propagação saltatória, o impulso ele vai ter que se propagar por toda a membrana do axônio, que é chamado axolema. Ele vai despolarizar toda a membrana até que ele chegue ao final, aqui no terminal do botão pré-sináptico, né? Na condição saltatória, vai acontecer o pulo, né? A gente chama de salto, né, do impulso. Então, nós vamos ter uma diferença aí com relação à velocidade desses impulsos que eu vou explicar rapidão para vocês aqui, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui, pessoal, as duas condições para vocês poderem visualizar, tá? A condição saltatória e a condução contínua. A forma que nós estamos trabalhando, pessoal, explicando o que acontece aqui desde o potencial graduado, é essa forma contínua. Percebam, pessoal, que aqui a membrana do axônio, né, o axolema, ele está exposto ao líquido extracelular. Então, aqui dentro do axolema tem um líquido, né, no citosol, e aqui fora tem o líquido extracelular. Os íons de sódio vai estar concentrado mais externamente e os íons de potássio mais internamente. Essa condição em que negativo no interior e positivo no exterior próximo à membrana é chamado polarização, ou a célula está polarizada, ou em repouso. Aqui, o que vai acontecer? Na propagação do potencial de ação de forma contínua, ele vai ter que despolarizar toda a membrana. Então vai ter um monte de canais que vão ter que ficar se abrindo durante todo o caminho, e o sódio vai ter que entrar, depois o potássio pelos canais de potássio vai ter que sair. Então ele vai despolarizando toda a membrana durante todo o axolema. E isso, pessoal, por ter que despolarizar toda a membrana, vai demorar muito mais. Então nós podemos afirmar aqui, gravem isso, que na propagação do impulso elétrico, né, do potencial de ação, na condição contínua, ou seja, por toda a membrana sendo despolarizada, o impulso ele vai demorar para ser transmitido. Então a gente vai ter uma lentidão aqui na transmissão desse impulso. Esse impulso ele vai mais devagar, ok? Na condição da propagação saltatória, o impulso ele vai ser muito mais rápido, ok? Por que ele vai ser muito mais rápido? Porque como o axolema aqui, o axônio, né? Como o axônio ele está com uma estrutura aqui, ó, chamada bainha de mielina, que são essas bolinhas aqui. Essa bainha de mielina é formada principalmente por células, né, da glia, né? O mais comum é a célula de Schwann e a célula chamada oligodendrócito, dependendo se for do sistema nervoso central ou periférico. Tá? Mas entenda o seguinte, aqui nós temos gordura, temos colesterol, né? Algumas outras substâncias, mas o mais importante é a célula da neuroglia. Então o que acontece, pessoal? Se vocês observarem, vocês vão ver que do axônio, ele tá, uma grande parte dele, a maior parte dele está isolada por essa bolinha aqui, que é chamada bainha de mielina. Beleza? Bainha de mielina. A bainha de mielina, ela isola o axolema, o axônio. Por que ela isola? Ela não deixa com que essa parte aqui, ó, né, essa parte do axônio fique exposto ao meio extracelular. Logo, ela vai fazer um estrangulamento, não deixando o axônio livre para trocar, né, de cargas com o meio externo. Assim, pessoal, nós vamos ficar com uma região pequena exposta. Então, se você observar, ó, essa região aqui do meio está exposta ao meio extracelular, essa região aqui, né? Então, essa região que está exposta ao meio extracelular é chamado nódulo ou nó de Ranvier, tá? O nódulo de Ranvier é essa parte do axônio exposta ao meio extracelular, beleza? Então, o que nós temos que entender até agora?
que na condução contínua, ela acontece em tipos de axônio que tem uma exposição, né, total do axônio, ou seja, o neurônio tem o axônio sem bainha de mielina. Por isso que nós chamamos de axônio amielínico, ou ainda a fibra amielínica, A sem mielina. Então não tem bainha de mielina. Nesse tipo de axônio aqui, nós temos a bainha de mielina. Então nós podemos chamar esse neurônio aqui de neurônio mielínico, ou uma fibra, se for uma união de vários neurônios, fibra mielínica, beleza? Quanto à velocidade, a fibra amielínica é lenta a transmissão do potencial de ação. Na condução saltatória, por ser um neurônio mielínico, ele vai ter uma transmissão mais rápida. Aí você pergunta, por que, professor? Porque aqui no nódulo de Ranvier, como é uma pequena parte exposta ao meio extracelular, logo nós temos uma pequena área para que tenha essas trocas de íons. Então o que acontece? Aqui na zona de gatilho, quando acontece o potencial de ação, ele abre os canais de sódio, o sódio começa a entrar e por aí vai, né? O sódio começa a entrar aqui, começa a ficar positivo, lembra que o interior estava negativo em repouso, né? E aí o que acontece? Quando ele chega aqui no nódulo de Ranvier, né, o que vai acontecer com os íons de sódio que entrou? Né? Eles vão passar aqui por dentro, do axônio, né, a parte interna, e aqui dentro vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Ou seja, quando o potencial de ação acontecer aqui nesse nódulo de Ranvier, uma quantidade internamente vai passar e vai fazer com que abra um canal de sódio, que vai entrar por aqui o sódio e por aí vai. Nós vamos ter, em resumo, uma despolarização em menos locais. Então, para pensar comigo. O que demora mais? Despolarizar toda a membrana ou despolarizar apenas umas partes dela? Só na região do nódulo? Claro que aqui, né, vai demorar muito menos. Então, isso faz com que o impulso ele transite, pessoal, os íons, tanto pelo interior quanto pelo exterior, fazendo com que haja uma despolarização muito rápida nos nódulos de Ranvier. Com isso, com essa despolarização rápida no nódulo de Ranvier, o resultado é que nós teremos um impulso invertendo as cargas de uma forma muito rápida. E vai parecer, né, que o impulso salte de um nódulo para o outro. Lógico que na realidade ele não salta, né, porque ele despolariza o nódulo, os íons penetram por dentro aqui, despolariza essa região, abre os canais, o sódio entra e vai acontecendo o processo. Durante todo o percurso desse axônio. Então, a transmissão do potencial de ação na condução saltatória ela é muito mais rápida do que a condição contínua, tá ok? A propagação contínua ali. Tranquilo? Então, aqui mais uma vez nós temos um outro exemplo, tá? São vários exemplos para a gente poder tentar responder, tirar todas as dúvidas, né? Se você considerar o tempo, pessoal, olha só, aqui em 1 milissegundo, aqui em 5 milissegundos e aqui em 10 milissegundos. Essa condição do lado esquerdo, condução contínua, do lado direito, contínua. E o tempo é o mesmo. Se você parar para pensar, ó, o potencial de ação ele vai iniciar na zona de gatilho, tanto no neurônio mielínico quanto no amielínico. Nesse caso aqui não tem bainha de mielina, amielínico. Então o impulso começa aqui na zona de gatilho. Aconteceu o potencial de ação, abre-se canais de sódio, o sódio entra, fica positivo. Depois o potássio sai, volta a ser negativo. E ele vai indo por toda a membrana. Se você olhar aqui, ó, em 10 milissegundos, olha até onde aconteceu a despolarização. Então, demora bastante, tá? E há um influxo de sódio e depois uma saída de potássio e depois a bomba corrige, né? Então, tem que percorrer toda a membrana do axônio. Já no lado direito, na condição saltatória, na zona de gatilho, iniciou-se um potencial de ação. Ele vai despolarizar o nódulo de Ranvier. O que vai acontecer? Uma quantidade dos íons de sódio que despolarizou aqui vai percorrer o interior do axônio, despolarizando rapidamente. Abre-se canais de sódio aqui, mais sódio entra e nós temos um fluxo, né, iônico pelo interior e por a parte de fora.
E com isso, pessoal, eu vou ter um impulso transitando de forma muito rápida, considerando a condução contínua. Se você observar, aqui, por exemplo, em 10 milissegundos, ele está chegando no final do axônio. Aqui ele está nem na metade. Então, na condução saltatória, o impulso ele acontece, ele é propagado muito mais rapidamente. Como eu disse para vocês, ó, existe um influxo de sódio que vai despolarizando o interior e depois vai ter a saída do potássio. Então, acontece um círculo, né, iônico aqui que vai promover o processo de despolarização. Lembrando que esse potencial de ação despolariza na saltatória apenas no nódulo de Ranvier, na contínua por toda a membrana do axônio, que é o axolema. Na condução contínua, o impulso é muito lento, ele vai indo de ponto a ponto. Na condução saltatória, ele vai muito rápido, ele vai despolarizando de um nódulo para o outro. Como acontece de forma tão rápida, parece que ele está saltando de um para o outro. Por isso que é chamado de condução saltatória, beleza? Aqui, eu acho que tem um vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Né? Deixa eu tirar o áudio aqui para não dar direitos autorais, né? Às vezes bloquear o vídeo. Ó. Então, chegou no nó de Ranvier, o sódio entra. Olha o que o sódio vai fazer. Ele vai ir para frente, pessoal. Ele vai ir para frente aqui, ó. Vai para frente e vai despolarizar. Vai abrir outro canal de sódio aqui. O que o sódio vai fazer? Entrar e ficar positivo. O sódio que está para cá, ele vai despolarizar o interior aqui. Quando ele muda as cargas aqui, abre-se canais voltagem dependente. E nós temos o influxo de sódio. Tá? Aqui atrás, se você observar, ó, o potássio está saindo, então está invertendo mais uma vez as cargas elétricas. Beleza? Por que o impulso só vai para cá? Porque aqui ainda ele tá na fase de repolarização. Não tem como ele mandar um impulso para trás por conta desse processo. Ao final, aqui vai também, né, repolarizar. E depois de repolarizado, a bomba faz a correção novamente e a célula entra em repouso. Aí sim um novo impulso pode começar. Beleza? Aqui um axônio mielínico e aqui embaixo um amielínico. Mais uma vez, tem que despolarizar toda a membrana na condução contínua, na condução saltatória apenas na região do nódulo de Ranvier. Aqui mais uma vez, né? Acontece o influxo de sódio apenas na região, né, do nódulo de Ranvier. E na contínua nós temos a propagação por toda a membrana do axônio. Tranquilo, pessoal? Então, eu não sei se deu para vocês entender, né? De uma forma aí bem simplificada. As imagens, pessoal. A condução saltatória, pessoal, ela acontece apenas em axônios mielinizados. A condução contínua, ela acontece, pessoal, em axônios desmielinizados ou amielinizados, né? E ele também acontece em fibras musculares. A fibra muscular, ela vai despolarizar também igual a fibra amielínica, tá? Ao longo de todo o ao longo de todo o sarcômero aqui, né, da fibra nervosa, ele vai tendo que mudar as cargas e indo por toda as regiões, beleza? Então, há uma semelhança aí do neurônio, da fibra nervosa amielínica para a fibra muscular. Os dois vão ser transmitidos de forma contínua, ou seja, condução contínua. Já nos neurônios mielínicos, nós temos a condução saltatória, que é aquela despolarização nos nódulos de Ranvier. Aí eu deixo a pergunta para vocês, pessoal. Se eu tenho uma informação, um impulso nervoso, que eu preciso que ele seja transmitido de forma rápida, vocês acham que eu vou mandar ele por um impulso, por uma fibra mielínica ou por uma fibra amielínica? Claro que eu vou mandar ele por uma fibra mielínica, porque o impulso, né, se for tão importante, ele vai para um caminho mais rápido, né, por uma condução mais rápida, tá?
Lembrando, pessoal, que já é estabelecido pelo nosso corpo, tá? Ou seja, por exemplo, um sinal de tato, né? Você encostou na panela quente e já tirou a mão e nem percebeu que você... Até você chegar à consciência que você encostou a mão na panela quente, você já tirou faz tempo. Por quê? Porque o estímulo tátil, por exemplo, ele vai ser transmitido, né, em sua maioria, né, por fibras nervosas mielínicas. Então a velocidade, a gente vai tratar depois quanto a velocidade, dependendo do tipo de fibra A, fibra B ou C, a gente tem um caminho que a gente vai fazer, beleza? Eu acho que era... Ah tá, tem essa consideração para falar aqui que eu tinha esquecido, que é sobre os fatores que vão afetar a velocidade. Então o que pode afetar a velocidade desse potencial de ação? Nós temos aí a quantidade de mielina, tá? Ou seja, os neurônios que possuem bainha de mielina, ele vai ter um impulso elétrico mais rápido do que os amielínicos. Então, a quantidade de mielinização vai influenciar também na velocidade desse impulso, beleza? Outra situação, o diâmetro do axônio. Quanto mais grosso for o axônio, pessoal, mais rápido o impulso vai passar por ele. Aí você fala, mas por quê? Porque quanto mais grosso o axônio for, mais canais de sódio e potássio vai ter. E quanto mais canais de sódio e potássio ter, mais rápido o sódio entra e mais rápido o sódio sai. Perdão, o potássio sai. E isso faz com que haja mudança no interior mais rápido. Então o potencial da membrana ele é alterado mais rapidamente nos axônios de diâmetros maiores, beleza? E outra condição é a temperatura, né? Então a temperatura ela vai também influenciar. Quanto mais frio tiver aquela região, mais devagar nós vamos ter, ou com menor velocidade nós vamos ter o potencial de ação, beleza? Então, quanto mais frio, quando você resfria um joelho que você machucou, para que a gente faz isso? Para diminuir a dor, né? Lógico, também diminui o processo inflamatório, mas aqui com relação ao potencial de ação, ele vai diminuir os potenciais de ação que levaria pelas fibras sensitivas, informando que está doendo. Então você tem também uma diminuição da dor, tá? Por conta da diminuição da temperatura. Alguns medicamentos, né? Algumas pomadas e tópicos aí também atuam nesse processo de resfriamento, beleza? Ele vai bloquear esses potenciais de ação, isso vai diminuir, no caso, a velocidade, tá? Vai chegar mais devagar, normalmente você vai sentir menos dores. Beleza, pessoal? Muito obrigado por me ouvir, até a próxima, Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Valeu? Fui!